Você trabalha no audiovisual ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores desse mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando o primeiro episódio do Cedo, Longe e Demora. Esse podcast eu vou trazer convidados especiais, pessoas que trabalham no audiovisual brasileiro e pessoas que têm histórias interessantes para contar dos bastidores do cinema, da televisão, da publicidade. E se você trabalha com audiovisual e quer nos acompanhar, eu acho que você já entendeu mais ou menos o porquê do nome do podcast, Cedo, Longe e Demora. E demora. E você se você não trabalha, eu vou te explicar então. Porque é o seguinte, trabalhar com o cinema, eu fiz até uma enquete para saber quais as palavras que representava trabalhar com cinema, mas essas três resumem outras palavras, que é acordar sempre cedo, porque a gente sempre tem que estar no set muito cedo, percorrer longas distâncias numa van, normalmente, então é longe, e demora. Por que demora? Porque é um grupo, é uma equipe, todo mundo se preocupando em fazer o melhor e a gente está fazendo uma arte. Então a gente tem todo um cuidado para entregar os melhores resultados finais, certo? E antes de começar, eu queria me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Adalto Lima Neto. Para quem me conhece também, o meu nome é... Horrível. Eu sou diretor e produtor, sou baiano, nasci em Tapetinga, Bahia. Aos 10 anos eu fui para BH, então muita gente me chama de baiano em BH e de mineiro na Bahia, então é isso, eu sou baianeiro, que eu fiquei até os 20 e poucos, até a hora que eu formei na PUC Minas, e depois de formado eu fui para Londres em uma temporada. Quando eu retornei, eu voltei para São Paulo e fiquei em São Paulo até quase 2 anos atrás. E hoje eu moro aqui na Holanda, em Amsterdã. Tenho vários projetos como diretor, mas também como produtor, prestando serviço de production service. Se você precisar de algo, de rodar algum projeto aqui, em qualquer cidade da Europa, eu posso te ajudar. Só me procurar no DM, no direct do Instagram, o meu pessoal, Adalto Lima Neto, Adalto com U, @Adalto Lima Neto, ou então aqui também no direct do podcast, Cedo, Longe e Demora, certo? Então, eu me apresentei e agora, antes de passar para o convidado, eu queria que, se você estiver escutando esse podcast no seu tocador de áudio, dá um like, dá um seguir aí o nosso podcast, para que toda sexta-feira você receba uma notificação. E também, se você estiver vendo pelo YouTube, segue a gente no canal. E depois, se você gostar do podcast, você dá um like no final, tá bom? Só estou pedindo para seguir, que aí a gente vai ajudando a chegar mais longe para mais pessoas. E você pode também, não sei, uma ideia boa é você divulgar ou encaminhar ou postar algo sobre no seu stories, ou mandar no WhatsApp do grupo do job que você está fazendo agora esse final de semana, quem sabe, tá bom? Toda sexta-feira a gente vai estar aqui. E então vamos começar. Esse primeiro convidado, ele é muito especial para mim, é a pessoa que realmente me deu a primeira oportunidade de trabalhar na área. Eu me lembro que quando eu cheguei para a reunião, ele me explicou tudo, etc. e tal, isso em Salvador, em 2005. E aí eu falei, olha, então posso começar amanhã, posso vir amanhã cedo e tal. Ele falou, não, peraí,
Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, o primeiro dia de carnaval, você não precisa vir amanhã. Vamos deixar passar o carnaval e aí depois, na próxima semana, você começa. Eu já queria começar na quinta de carnaval. Mas é isso, realmente é a pessoa que me deu a oportunidade, eu sou muito grato e a gente trabalhou muitos anos juntos. É ele, Giovanni Lima! Isso aí, Giovanni vai começar a contar pra gente. Eu não apresentei Giovanni de verdade, porque no nosso podcast a gente tem a famosa pergunta: quem é você na fila do catering, Giovanni? Me conta, quem é você na fila do catering? Geralmente, como eu sou meio apressado, normalmente eu tento furar o bloqueio da fila do catering. Geralmente eu vou chegando como quem não quer nada, com o fotógrafo do lado, a gente vai batendo papo e vamos atravessando aquela fila ali, tipo assim, para a gente comer logo, para voltar logo pro set, para já ir pensando quando o elenco acabar, o que é que já tem que fazer, né? Então eu sou um pouco agoniado, assim, então normalmente eu tento furar a fila do cast. Mas explicando um pouquinho assim, ó, eu comecei a agência, eu comecei na DM9 com Duda há alguns anos, já há bastante tempo na DM9 aqui da Bahia, né? Já tem mais de 30 anos aí, mais ou menos. Uhum. E Duda tinha uma coisa interessante, que como o Duda também dirigia, pouca gente sabe disso, mas ele dirigiu muita coisa, muitos comerciais, os mais famosos comerciais do Duda era ele mesmo que dirigia. Geralmente ele botava um puta assistente de direção, botava um puta fotógrafo do lado, mas ele que dirigia mesmo. Então, qual era o diferencial? Então, assim, a DM9, ela era uma agência, mas era meio produtora também. Quer dizer, não era produtora, mas a gente, por exemplo, quando a gente ia fazer um comercial com Duda, normalmente a gente chamava fotógrafo, a gente contratava o elenco, papapá, contratava uma produtora mais como uma espécie de service, assim, digamos assim, né? Uhum. Tipo, ó, a gente vai querer uma diária de estúdio, vamos querer o câmera, papapá. Então, assim, de certa forma, o RTV lá na DM9, a gente tinha uma função quase que de produtor, né? E a gente que vivia mais próximo de Duda, que era o meu caso, que ele gostou de mim, foi com a minha cara e começou a me dar muita oportunidade, etc., me ensinar mesmo. Então eu era Uhum. meio assistente de direção do Duda, assim, sabe? E não só eu, como os outros RTVs, né? Como o Edu Freia também, que começou também na DM9. Quer dizer, ele já era mais experiente do que mais velho que eu, mais experiente do que eu, mas ele também foi dessa época aí que os dois, a gente meio que arrumava, preparava o set ali para o Duda dirigir, né? E a gente acompanhava e tal. E com isso, aos pouquinhos, o Duda foi passando a bola para a gente. Alguns trabalhos, o primeiro trabalho que eu dirigi, por exemplo, foi de uma maneira muito tranquila. Eu cheguei na véspera da filmagem, né? Que era uma filmagem até com aquele ator Marcos Frota. Uhum. E eu me lembro que eu cheguei na sala de Duda e falei assim: olha, tá marcado amanhã, tá o horário, o estúdio tal, pipipi, bababá. Você quer que eu mande o carro te buscar, ou você vai para lá direto com o seu carro? Como é que vai fazer? Ele falou assim: eu não vou, não. Eu falei assim: como assim você não vai? Eu falei: é você que vai dirigir. Assim, na véspera, né? Curto e grosso, né? O estilo de Duda era assim, não tinha muita preparação, né? Uhum. Aí eu, como assim? Ele falou: não, você que vai dirigir. Eu falei: mas peraí, Duda, não sei o que e tal. Ele falou: cara, você não acha que você consegue? Eu digo: consigo. Então, pronto, vai lá e faça a porra, entendeu? Era assim, era o estilo de Duda, entendeu? Bom, Uhum. aí não precisa dizer que eu passei a noite fazendo 10 mil storyboards, né? E eu não sou um bom desenhista, enfim, naquela época não tinha muito negócio de Photoshop e tudo, e aí fiz 217 mil storyboards. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Aí fui pro estúdio, pá, já estava tudo preparado, o fotógrafo era um puta bom fotógrafo, que era Miltinho Oliveira, um puta cara bacana e tal. O cenário Uhum. estava bonito, tudo certo, enfim. Deu certo, o comercial ficou legal, eu rodei, ficou bonitinho, aí ele brincando com as crianças e tinha uma promoção, era um comercial normal, assim, de um biscoito, enfim. Uhum. E aí, tanto que quando acabou a filmagem, sei lá, tipo, 3 da tarde, mais ou menos, aí eu ligo pra Duda, né? Eu falei: Duda, acabou a filmagem aqui, você quer vir ver? Você quer que eu mande uma fita aí? Como é que é? Você vai dar uma olhada e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim: tá bom. Eu falei: tá. Ele falou: então pronto. Eu falei: mas velho, se eu liberar o ator agora, ele vai pegar um avião, vai para o Rio de Janeiro, vai-se embora e tchau.
E o cachê do cara era assim, tipo, 10 anos de meu salário, entendeu? Então, assim, a responsabilidade gigantesca. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é que a DM9 tinha essa vantagem, né? Uhum, Assim, como a gente já começava, já caía na fervura ali, né? Então, assim, para você, você que trabalha numa agência como a DM9, naquela época, eu estou falando dos anos 90 aí, pá, uhum, então você praticamente você já nasce ali, já comecei desde estagiário, já meio no furacão, assim, né? E a partir daí eu comecei a trabalhar depois, sair para fazer um filme como assim, direção, porque eu queria, tinha curiosidade de trabalhar no longa-metragem e tal. E aí uhum, saí depois, Duda continuou a me chamar, enfim, aí eu fiquei tocando a vida assim, entre freela, produtora e tal, e muito com Duda, depois com outros caras e outras agências, enfim. E em 99 eu fundei a Malagueta, que é a produtora da gente aqui em Salvador. uhum, E, enfim, estava na hora de montar o meu negócio, assim, na minha concepção. Começou com uma ilhazinha e uma câmerazinha, na época Betacam e tal. E aí a gente foi crescendo e hoje a gente tem uma história já bem bacana, a gente já tem um portfólio bem legal e tudo mais. Mais ou menos essa é a minha história. Então, mas aí eu tenho que contar um pouco da minha história também, porque eu acho Tá? que Por é um favor. espelho da sua. No caso, o Duda Mendonça da minha história é Giovanni Lima. Porque eu me lembro quando me falaram, olha, eu conheço o dono da Malagueta, meu familiar e tudo, eu posso te apresentar. E aí eu fui até a Malagueta, você me recebeu aí na sala grandona, e você falou, não, olha só, eu não tenho salário, porque a coisa funciona assim. Aí você vai chegar um trabalho, e eu não sabia como é que funcionava. Então vai chegar um trabalho e eu vou te dar um cachê naquele trabalho, tudo bem? Falei, tudo bem, ótimo. Mas o que você quer fazer? Eu falei, eu não sei. Aí você falou, não, peraí, você pode aqui passar por todo o processo, você pode começar na produção, quando o job entrar, depois você vai para o set, você faz assistência, aí daqui a pouco você vai para a ilha, edita o material e aí você vai é, Conhecendo. mapeando, conhecendo, mapeando onde você se encaixa melhor. 3 meses depois, eu decido ir para Londres, porque eu queria ser aquele cara que estava gritando ali o tempo inteiro na cadeirinha sentadinho, ação! Que no caso era você. Legal. E aí foi isso, foi um espelho também e muito aprendizado também. Eu acho que foi o que você aprendeu ali com o Duda, eu estava também naquele momento aprendendo contigo, né? E na hora que eu falei, olha, vou para Londres, você deu todo apoio, assim, vai mesmo, porque é isso, tem que estudar e tem que batalhar. E aí na volta você já me convidou para trabalhar em campanha política, etc. E aí foi embora. Então, falando de início de carreira, né? Você teve o Duda como um mentor ali, mas como é que aconteceu essa descoberta ali, né, esse clique aí? Foi muito interessante, porque assim, o que aconteceu? O Duda ele começou a enveredar para o lado de marketing político, né? A primeira campanha que ele teve estrutura fora da agência, ele montou uma estrutura à parte, em uma outra casa, em outro bairro, e nessa estrutura tinha ilha de edição, tinha um estúdio Zico, tinha uma galera focada, uma equipe específica só para a campanha. Eu era estagiário ainda, eu não fui, obviamente, escalado para fazer a campanha, porque eu não era nada, eu era um Zé Ninguém. Mas aí um dia eu fui lá visitar. Logo no começo da campanha, eu fiquei curioso, falei assim, deixa eu ver como é esse negócio dessa campanha política aí. Aí eu fui, eu tinha uma motinha, fui lá com minha moto e tal, parei, fiquei dando uma olhada, entrei pela casa, assim, saí conhecendo a ilha e tal, não sei o quê. Aí alguém, a Zilmar, na verdade, que era sócia dele, passou por mim e me deu alguma tarefa, tipo, pega essas fitas aqui, leva na ilha, manda enxugar, enxuga o material, sei lá o quê, eu fiquei com aquele negócio na mão ali. Aí fui para a ilha, sentei com o editor, que também era um garoto, estava começando, eu tinha 20 e pouco, ele também. E a gente ficou lá, vendo o material, olhando, separando e tal. Aí, na hora de ir embora, né, no fim da tarde, assim, eu falei para ela, perguntei assim, amanhã é para eu vir para cá ou para eu ir para a agência? Quer dizer, você quer que eu venha para cá ajudar? Claro, doido para ficar ali, né? Porque era onde estava Uhum, acontecendo uhum. a coisa toda, né?
Você quer que eu venha para cá ou quer que eu vá para a agência? Não, venha para cá para você ajudar aqui, tá precisando de gente. Falei, beleza. Eu digo, opa, beleza, já estou no time da campanha, que era o time mais assim, digamos assim, era a turma mais fera, né? A Duda separou assim, a equipe melhor dele para fazer a campanha. Enfim, aí no outro dia estou eu lá fazendo esse trabalho de enxugar fita. O que é enxugar fita naquela época, né? Eu estou falando de uma época que a gente filmava em um matique. Não. Então, a equipe ia para a rua, fazia lá os comícios, aquelas zorras, tal, não sei o quê, trazia aquela caralhada de fita, fitas de 20 minutos, e a gente tinha que enxugar, que é o quê? Pegar aquelas fitas e copiar para uma outra fita de 60, separar os melhores momentos, a famosa ternura, né, que se chama também. Uhum. Aí a gente tinha que separar os melhores momentos, botar numa fita de 60, devolver aquelas fitas para serem utilizadas de novo pela equipe de externa, entendeu? Uhum. Então a gente tinha que fazer esse papel. Tinha 01 ilha de edição, estava no começo da campanha ainda. E a gente, nesse processo de enxugar fita, por acaso, tinha um picape que estava tocando um som. Estava tocando lá uma música tranquila, lá, meio New Age, lá na ilha e tal. E por acaso, tinha um canal de áudio aberto. E essa música entrou quando a gente foi gravar. Tinha um negócio de gravar base na fita. Você antes gravava um black na fita, para depois sair botando as imagens em cima. Enfim, a música entrou na fita. E a gente saiu botando as imagens do candidato, andando pela rua, aquela coisa toda, e aquela música ficou ali embaixo. Bom, aí o Duda entra na sala e diz assim: vocês estão fazendo o quê aí? Aí eu, opa, Duda Mendonça. Aí eu falei: ô, seu Duda, não, a gente, seu Duda, né? Eu- Ô, seu Duda, não, não, a gente está só enxugando material, ou seja, eu sou um merda aqui, estou aqui só enxugando material, não, nada, nada especial, não merece a sua atenção nem nada. Aí ele falou assim: não, que música é essa que eu estou ouvindo aí? Eu falei, não, é porque o canal estava aberto na hora da pá, não sei o quê, quando a gente foi gravar a base, aquela coisa toda, não sei o quê. Aí ele falou, mas essa música é legal. E aí olhou assim, assistiu um pouquinho da que a gente estava fazendo e falou assim, faça um clipe com essa música aí. Aí Ei, eu, "Ah, caralho, como assim clipe?" Aí eu falei, tá bom. Aí ele saiu da sala, pufa. Aí eu virei para o editor olhou para mim, olhei para ele, os dois novinhos, assim, 20 e poucos anos, 20 anos, na verdade. Aí eu falei, e aí, velho? Vambora, né? Aí tá, pegamos aquela música, que era uma música de flauta, assim, bem calma, etc. E saímos botando as imagens do cara, né? E aí, pela minha própria inexperiência, etc., eu valorizei muito mais a coisa humana do cara do que aquela coisa da plateia, aquela coisa toda. Então, aham, assim, aham. isso aí botando as ceninhas, mas o sorrisinho dele, uma olhadinha, aí a criança olhava, não sei o quê, aquela coisa, iniciozinho daquele período, né? Enfim, aí fiz uma coisa que ficou muito bonitinha, ficou muito delicada, digamos assim. E aí, enfim, aí eu fui lá, bati na porta da sala dele e falei assim, ó, seu Duda, aquilo que o senhor me encomendou tá pronto. Aí ele Ei, estava numa reunião, cara, cheio de gente, todo mundo engravatado, aquela galera toda do partido, sei lá o quê. Aí ele levantou, entrou na ilha, assistiu, aí, pera um pouquinho, aí voltou lá, chamou os engravatados todos de novo, entrou na ilha e falou assim, olha o que os meninos fizeram. Aí quando botou, todo mundo, oh, que lindo, oh, que simpático, ó como tá leve, ó como nunca vi o candidato assim tão simpático, ó como ele tá legal, ó que música legal, ó que não sei o quê. Aí Duda falou, porra, tá vendo aí? Esse aqui é o caminho, é a emoção, é isso que a gente tem que trazer, tarará, não é essa coisa que o nego tava querendo naquela reunião, tava justamente querendo bater mais naquela coisa de campanha, né? Tipo, a gente tem que bater no uhum. vírus. Ele tava querendo mostrar que a emoção era muito mais legal. Aí ele virou para mim e disse assim, ok, quero mais 5 clipes, né? Eu, puta que pariu. Aí tá, ele sai da ilha, resultado. Aí eu vou pro supermercado, na época, comprar uns LPs, que naquela época não tinha negócio de direito autoral, era tudo na cara dura, né? E Nossa. aí lá vou eu comprar uns Pink Floyd, uns Supertramps, aí eu saí, claro, a única coisa que eu fiquei com medo, eu não digo, eu não vou botar nenhum baiano, né? Mas aí botei Beto Guedes, botei Van Lins, comecei Milton, comecei a pegar umas musiquinhas bonitinhas, comprei uns LPs e levei para Aham. lá, para produtora, e aí comecei a fazer, virei fábrica de clipezinho. Então, tudo que era programa tinha um clipezinho romântico, não sei o que, cara, eu que fazia. Aí ele foi me dando cada vez mais encomenda, mais encomenda, mais encomenda, e assim foi. Aí eu virei o grande fazedor de clipe da campanha lá com ele, entendeu? E aí, a partir daí que ele começou a me ensinar a dirigir, e aí foi. Mil histórias outras, né? Durante a carreira é o que mais tem. Você mesmo é um que tem uma história interessante, não sei se você lembra, que a gente uma vez a gente no Panamá, a gente Ah, filmando no Panamá, e
só para explicar aqui para as pessoas, que em espanhol, a palavra pajero, né, daquele carro pajero, a palavra pajero significa, digamos assim, masturbador, né? Tanto que lá nos países de língua hispânica, né, tipo, o nome do carro é Montana, né? É Monteiro, sei lá, não é nem Pajero, porque Pajero é um palavrão. E eu me lembro que eu estava com você, a gente filmando uns índios lá e tal. E aí eu falei assim, Adalto, pede, pede para ser, eram os índios, a gente queria filmar os índios, tinha os homens, tinham, as mulheres, tinham as crianças, então eu falei, dá uma separada, bota os casais para cá e bota as crianças para cá, não me lembro por algum motivo qual foi, e aí você, com todo o vozeirão do mundo, em vez de falar pareja, né, que casal em espanhol é pareja, né, pareja, aí você falou pajeiro, eu falei assim, mira, mira todos los pajeros acá e los niños acá. Aí os índios ficaram tudo olhando pro outro assim, como assim os pajeiros? Eu não lembrava dessa. Não lembra, não? Então Não. foi muito interessante, eu morria de rir, porque assim, você não entendia porque você tinha acabado de chegar no Panamá, você não tinha tanto tempo ainda, então você não estava com o espanhol ainda perfeito. Eu tava E você, aprendendo, né? aí você olhava para as pessoas, ninguém está entendendo. Los pajeros acá, los pajeros acá, los niños acá, e o povo sem entender nada. Nessa mesma campanha do Panamá, também vou lembrei de uma outra história boa aqui. O candidato a presidente que a gente estava fazendo, eu e Adalto, ele era ele tinha sido guitarrista, ele era guitarrista, na verdade, ele tinha tido uma banda, ele tinha uma banda, quando ele era jovem, ele tinha uma banda cover do Rolling Stone, né? E esse candidato, ele era um cara muito sério, era um cara muito burocrático, assim, muito sériozão e tal. E toda hora de filmar, para fazer ele dar uma risadinha, assim, né? Quando eu ia gravar com ele, aí eu sempre dizia assim, então vamos lá, vamos fazer a boa agora, né? Aquela coisa, né, do diretor. Vamos lá, vamos fazer a boa. Aí eu dizia assim, então vamos lá, vamos fazer uma para Mick Jagger. Tipo, aí ele dava uma risadinha, que ele gostava do Mick Jagger. Aí ele dava uma risadinha, aí gravava, meus amigos, tal, 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 fazia lá a fala que ele tinha que falar. E aí eu usei esse método várias vezes, né? Só que aí eu fui gastando os personagens, né? Porque eu falo uma para Mick Jagger, daqui a alguns dias, uma para Keith Richards, né? Que é o guitarrista, uma para Charlie Watts. Aí a banda foi acabando, o Rolling Stone acabou. Aí eu digo, porra. Aí eu comecei a usar Led Zeppelin, como eu fiquei tentando falar nome de personagens do universo dele, era mais ou menos a minha idade, e eu sempre brincava, eu botava um personagem para ele dar uma risadinha antes de filmar. Uhum. E aí era o truque que a gente meio que estabeleceu, né? O diretor com o candidato lá. E aí teve um dia que a gente estava filmando, não sei se você vai lembrar dessa também, que eu estava muito longe dele, com a teleobjetiva bem, bem longe, e ele tinha que subir, o presidente lá, o candidato, ele vinha subindo uma montanha assim, né? E cheio de gente atrás, aquela multidão atrás dele, como se fosse o grande líder, aquela coisa. E eu estava dando ação por rádio, eu aqui com o rádio, talvez, provavelmente você, ela junto dele, não me lembro Uhum. agora. E aí eu falei, porra, eu pensei, né? Eu falei, porra, eu já usei todos os personagens, já usei Mick Jagger 200 vezes e tal. Quem é que eu vou falar dessa vez? Aí eu falei, porra, esse cara é mais, eu pensei, né? Esse cara é mais ou menos da minha idade. Aí eu vou falar, porra, uma para Fred Flintstone, né? Que é o cara, né, para ele dar uma risadinha, né? Que todo mundo na minha idade, o molecada, gostava muito do Fred Flintstone. Tal. Aí eu falei, ok, vamos lá, tá gravando, tal, pra câmera, aquela multidão, gente pra caramba, aquela coisa toda. Aí, quando chegou na hora, no rádio, eu aqui dando ação, eu falei, vamos lá, agora uma para Fred Flintstone. Aí ele fez uma cara meio estranha, veio andando, falou, ficou uma fala, ficou uma merda. Aí, quando ele chegou junto de mim, ele falou: Mas quem é Fred Flintstone? Em espanhol, né? Mas quem é Fred Flintstone? Que é guitarrista? É baterista? Que não estou lembrado quem é esse músico. Eu falei: Não, cara, Fred Flintstone, do desenho animado, o Abadabadu, aquela coisa toda. Tal. Ele, Pedro Picapiedra. Quer dizer, eu nunca na vida imaginar que Fred Flintstone da língua espanhola para os panamenhos é Pedro Picapiedra. Então ele não deu risada porra nenhuma. Aí eu tive que voltar ao velho Rolling Stone, e aí foi assim que terminou rolando o resto da campanha, foi dessa brincadeira. Outra história interessante também que aconteceu, é o seguinte, naquela época, estou falando já dos anos 2000, por aí, antes da edição não linear, né, do Avid, do Mídia 100, essa coisa, que naquela época, quando surgiu, ainda era uma novidade. A gente editava muito em ilha linear,
né? Que era uma fita copiando para outra, e para fazer uma fusão você tinha que ter uma fita passando ao mesmo tempo duas fitas e gravava numa terceira máquina. Era um negócio, era um processo bem complicado. E eu me lembro que a gente também não fazendo um trabalho político, eu tive que fazer uma biografia para um candidato aí, Uhum. e eu resolvi fazer uma edição super complexa na época, que a gente fazia uma fusão em cima de uma outra fusão. Por exemplo, a gente botava, sei lá, uma foto do cara aqui, aí fundia para a cidadezinha dele, aí pegava essa fita, botava, virava play, né? Uhum. E aí copiava, passava, botava, por exemplo, passava um passarinho. Então fazia aquelas fusões triplas, cinco, seis coisas acontecendo ao mesmo tempo, e era todo um processo de composição. Era uma coisa muito complicada de fazer, coisa que hoje em dia você faz muito rapidamente com o After Effects, por exemplo. Naquela época, na época linear, isso era uma coisa muito trabalhosa. E o pior de tudo era quando você tinha que mexer, alterar isso depois, era complicadíssimo, que você tinha que pegar várias fusões, achar um ponto de corte, é um negócio quase impossível Uhum. você refazer. E aí eu tinha feito essa vinheta, essa biografia desse candidato, ficou muito bonita, e só com fotos antigas dele, imagem da cidade, e subiam uns textos passando, com as leis que ele criou, os benefícios, aí criança sorrindo, aquela coisa toda, coisa política toda. E aí, no dia do programa Ipoá, no primeiro dia do programa, de manhã, o programa ia ao ar à noite, aí Duda chamou o candidato para ir lá assistir o primeiro programa, né? Ele senta lá na ilha, e a gente vai, passa, e aparece essa tal dessa biografia fantástica, cheia de fusão, aquela coisa, cheia de mil composições, etc. Tal. Beleza, aí quando acabou o programa, aí o candidato, pô, ficou lindo, parabéns, pô, obrigado, muito bom. Aí chamou o Duda no canto e disse assim, Duda, a única coisa que eu não gosto é que tem uma foto lá daquela biografia que eu tô meio gordinho, assim, eu não gosto daquela foto. Manda tirar aquela foto. E Duda, ah, não, claro, deixa comigo, eu tiro, sim, na boa, beleza e tal. Aí quando o candidato saiu, Duda virou para mim e disse, ó, tira aquela foto. Falei, Duda, 3 horas, 4 horas para tirar essa foto aí, velho. Não tem como. Porque ela estava debaixo de várias fusões. Naquela época era quase impossível você refazer aquilo. E tinha que entregar o programa, tipo, isso era, sei lá, 10 da manhã, tinha que entregar o programa 2 da tarde. Aí eu falei, não vai dar tempo, literalmente não vai dar tempo. Aí Duda parou assim, pensou, disse, tá, já sei o que você vai fazer. O candidato vai vir assistir o programa aqui na produtora com a gente de noite. Juro por Deus, juro por Deus. Quando chegar na hora dessa cena, você passa na frente dele. Você E tá aí ele não brincando. vai ver. E naquela época, não tinha negócio de internet, não tinha YouTube, não tinha nada, ele só vê aquele momento ali, tá logo, ele nunca mais ia ver aquilo. Aí, então, se você passar na frente dele na hora, ele não vai ver. Se ele não ver, tá tudo certo. Eu falei, não, não acredito que seja verdade. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, não, tenho certeza, pode fazer isso. E aí, assim foi. Lá vou eu, todo mundo, junta todo mundo na sala de reunião. A sala de reunião, aquele TV grande lá, sei lá, 29 polegadas, não sei o que, aquela coisa, a galera toda e tal, aí tem refrigerante, cerveja, aquela porra toda. Aí eu fiquei assim, olhando para o candidato, me posicionei aqui de uma posição de que não, vou ficar aqui olhando, aí ficava olhando para o programa, né? Quando chegou na biografia, esse é fulano de tal, aí lá vou eu com um pãozinho e uma cervejinha. Aí chegou bem na hora, eu passo na frente do cara, ô, como é que vai o senhor? Tudo bem? Como é que vai? Então eu fiz uma espécie de wipe humano, né? Cobri exatamente a cena de que ele aparecia gordinho, o cara nunca viu, assim foi pro ar e deu tudo certo e assim foi, né? O wipe humano eu não sabia que você tinha sido. Ai, meu Deus do céu, quanta história. Agora eu me lembrei de um fato que ocorreu nesses meses que eu fiquei ali no começo, na Malagueta e tal. Uma Aham. das funções que eu tive foi aeroboy. Eu era escalado para levar fita ou HD, não lembro, mas provavelmente era uma Aham, fita, de com algum certeza. programa ou algum comercial para São Paulo. Ou para Isso, Brasília, às vezes para Brasília também. Então é você, isso. ó, então você vai lá, chega, entrega e vai embora. Eu me lembro que um dia eu saí de madrugada de Salvador e aí cheguei lá 5 horas da manhã, já tinha a pessoa esperando no aeroporto de São Paulo e tal. E aí entregou, conferiu a fita e tal, que já era para outro dia para estar na TV.
E aí eu voltei, na mesma hora, assim, entrei, fiz o check-in e entrei no avião. Na hora que eu entrei no avião, a aeromoça falou assim, ué, mas é que você acabou de pousar, você acabou de sair. Era o mesmo avião, tava voltando para Salvador. O que que você veio fazer aqui? Até explicar que eu era aeroboy, foi engraçado, porque ela falou, ué, mas você acabou de sair aqui, você já está voltando para Salvador? Era uma das funções, né? Eu me lembro que Ah, você é. contou uma vez disso, tipo, levava duas fitas separadas em dois aviões diferentes, não tinha isso de campanha política? Que Não, não, não me levava, lembro de vai, dois aviões, vai não, que o mas avião caia, não tinha um negócio não, assim? não, essa tem uma história engraçadíssima. Aí já foi bem depois, aqui já na Malagueta, a gente fazia muita coisa ainda com o Duda, né? O Duda aí virou cliente. O Duda, como depois o João Santana, enfim, a gente prestava serviço, digamos assim. A Malagueta fazia programas e comerciais para eles, né, como cliente. E aí tem uma história maravilhosa que uma vez a gente fez um programa aqui em Salvador. Foi um programa nacional, um programa com o PT e tudo, com o início do governo Lula, 2002, naquela época, por aí. E aí a gente fez um programa aqui e tal, e a gente trouxe um diretor de São Paulo, que era um cara muito legal, que virou meu amigo, que é o Pablo Nobel. Não sei se chegou a trabalhar com ele, Olhei, olhei. Pablito. Então, aí o Pablo veio também, dirigiu alguns comerciais junto com a gente e tal, papapá, e tal, o programa ficou muito bacana, etc. E aí o tempo foi apertando, né? O prazo foi chegando, foi chegando, foi chegando. E aí, quando chegou na véspera, assim, aí, tipo, mas e aí, quem é que vai levar a fita? Né? Que tinha que levar a fita, para entregar a fita em São Paulo, né? Para poder ir pro ar. Uhum. E aí tava a gente assim naquela, pô, quem é que leva a fita, não sei o que, em cima da hora, é amanhã que entrega. Aí alguém lembrou, não, mas o Pablo tá voltando para São Paulo. Ô, Pablito, você pode levar a fita, entregar lá para fulano, para depois botar no ar e tal. Aí Pablo, não vou levar a fita. Por que você não vai levar a fita? Por que você está se negando sem levar a fita? Ele falou, não, imagine, estou eu com a fita na mão. O avião cai. Eu não quero que a última emoção da minha vida seja assim, porra, o Duda vai me matar essa fita ter caído. Então eu não quero morrer com a fita na mão, com medo do esporro do Duda. Muito bom. Outra história de aeroboy, né? Que você não sabia. Não, eu achava ótimo, porque naquela época eu não conhecia São Paulo, mas eu conhecia o aeroporto de Guarulhos por completo. O de Brasília, por exemplo, que eu não sei se você sabe, tinha, não sei se tem ainda, mas na época tinha um cinema dentro do aeroporto. Ah, é? Não, não lembro. Tinha uma sala de cinema super grande, assim, tal. E eu lembro que um dia eu peguei um avião, pousei de manhã em Brasília, entreguei o que eu tinha que entregar e só ia voar às 7 horas da noite. Pronto. Passei o dia no cinema assistindo filme, cochilando e etc. Não, mas isso é uma coisa interessante também que acontecia no início, também, voltando atrás. Naquela época, também na época da DM9, que eu era assistente do Duda e tal, hoje a gente está nostálgico, né? Estamos lembrando só de coisa antiga Pois aqui. é. Mas, assim, eu conheci São Paulo muito assim, fazendo teste de elenco, porque naquela época não tinha essa coisa do online, essa coisa toda. Então, assim, tinha que fazer um comercial com vários atores, etc. Aí o Duda me mandava para São Paulo para eu dirigir o teste na famosa Galharufas, né? Galharufas, que depois virou Quatro Agentes e tal. Uhum. E aí o que é que eu fazia? Geralmente eu marcava o teste tipo sábado de manhã ou sexta-feira, porque depois eu aproveitava a passagem e pagava um hotel do meu bolso e ficava mais 2, 3 dias lá, entendeu? Uhum. Então, para mim era muito bom, porque eu ia lá, tipo, passava a manhã de sábado, fazia, sei lá, 15, 20 testes, né? Escolhia ali, papapá, preparava a fita para a Duda, de bom, agora estou livre, né? Aí eu ia para show do Titãs, ia conhecer São Paulo, passear ali na Paulista, ali né, naquela feirinha do Ibirapuera, do MASP, né? Aquela feirinha do MASP, Bexiga. Então, tudo isso eu conheci através desse recurso do teste de elenco, que também era uma coisa muito rara, muito difícil de fazer naquela época. Você me lembrou, eu vou contar um caso do teste de elenco mais famoso que eu fiz. É, Você estava na campanha, era uma campanha política,
E no começo da campanha, assim, tinha um assunto que da questão de orçamento, de elenco, etc. Não pode pegar muito, o elenco está muito caro e não sei o que e tal. E a gente precisava de pessoas que falassem Uhum. algumas falas no teleprompter. Certo. E aí alguém teve a ideia, não, vamos pegar uns modelos aí que fala melhor, etc. e tal, e vamos fazer um teste com o Testar. teleprompter. É, E aí eu lembro, acho que era o Cauê falou, olha, eu tenho algumas pessoas que eu acho que funciona, mas não posso garantir. Mas vamos fazer Uhum. o teste. Aí eu falei, ó, Giovanni, vou fazer o teste hoje, e aí depois eu te conto. O primeiro entrou e olhou assim para aquele teleprompter, para a câmera assim e tal. Disse, ah, então é por isso que o William Bonner fala tanto de coisa, né? Aí eu já achei estranho, né? Aquela coisa, o cara nunca viu um teleprompter, não sabia, ele não ia falar mesmo, né? É Aí claro, começou a é. falar, eu falei, obrigado, valeu, tal, não sei o quê. Entrou o segundo. E aí eu já fui de cara perguntando, olha, você já fez TP? Aí a pessoa lá em frente à câmera e tal, não sei o quê. Olha, infelizmente eu nunca fiz PT, eu só fiz PSDB uma vez. Eu só fiz PSDB, eu não lembro o partido que ele tinha falado, mas eu só fiz PSDB, nunca fiz. Aí eu falei, pronto, se ele não sabe o que é um PP, ele realmente não vai dar conta. Aí fiz lá uma falinha, muito obrigado, valeu, e saí do estúdio. Falei, ó, não vai dar certo, gente, Não porque vai dar certo. nunca fiz PP, nem PT, nem nada. Esse podcast, a ideia desse podcast, Giovanni, é mais como uma homenagem ao cinema e Hum. pessoas que trabalham com cinema e fazem televisão, e fazem cinema e comerciais, etc., né? Do audiovisual em geral. Então, a ideia que eu tenho é de conversar com todas as pessoas que fazem parte dessa rede. Eu vou conversar com você, com o diretor, Uhum. conversar com o ator que está na frente da câmera, mas também vou conversar com o técnico, também vou Uhum. conversar com o maquinista que está ali só de butuca, empurrando Uhum. o traveling, mas vendo um monte de histórias acontecer ao redor. A maquiadora que está ali no camarim, né, portas fechadas, o tanto de história que não tem ali. Ó, você falou do Trevor, eu me lembrei de uma história interessantíssima. Primeira vez que eu fui filmar na Argentina, Hum, aí eu não sabia falar direito, enfim, aquela coisa, depois, né? E aí eu chegava para o maquinista, ok, vamos lá e tal, blá, 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 e falando meu portunhol e tudo aí, eu chegava para o maquinista e dizia, ok, vamos lá, vai câmera, tá bravo, vai carinho! Aí o cara, o maquinista ia me olhando meio assim, empurrando o carinho, o carrinho, né? Aí daqui a pouco eu de novo, não sei o que, vamos lá, vai carinho! Aí o maquinista me olhando meio atravessado, ia lá, empurrava o carrinho. Aí até que alguém teve pena de mim, né? Me chamou no canto, alguém que falava, acho que era o fotógrafo, Fernando, que ele falava português um pouquinho. Ele falou, disse, olha só, cara, não é carinho, é carito. Carinho, quando você fala carinho, é como se fosse carinho, carinho. Então você está chamando ele, vai querido, vai querida. É quase uma paquera, entendeu? Tanto que aí eu fiquei lá tipo uma semana, a gente gravou bastante coisa, aí eu mudei para carito, etc e tal. Mas aí quando chegou no último dia, aí o maquinista veio, a gente já tinha ficado amigo, aí ele me abraçou e disse: Você nunca mais me chamou de carinho. O que é que houve com a nossa relação? Uma vez eu vi uma história, eu não me lembro quem me contou, que tinha um pai de uma pessoa da nossa área, né, que trabalhava com cinema, e que esse pai desse cara achava que a equipe de cinema era um bando de maconheiro, um bando de doidão, filmando qualquer coisa, e aquela maluquice toda. E aí ele meio que, uma vez o filho falou assim, ó pai, a gente vai filmar aqui na frente isso era no Rio, eu acho. A gente vai filmar aqui na rua, se você quiser ir lá dar uma acompanhada e tal. E aí o pai foi acompanhar. Ficou meio de longe olhando a filmagem, etc. e tal. E quando acabou a filmagem, ele chamou o filho e falou, olha, eu tinha uma imagem totalmente errada. Eu achava que vocês eram tudo um bando de doido, um bando de maconheiro, maluco. E quando eu vejo vocês naquela coisa tão militar, um chamando o outro de senhor, aquele respeito, a coisa de acordar cedo, aquela coisa que você falou.
A coisa de acordar cedo, toda uma organização, é um regime muito organizado, é uma coisa. Então o pai passou a admirar muito mais o filho, quando ele sacou que aquilo ali não era um bando de doido, que tinha toda uma métrica, né, que tinha toda uma preocupação, né, de organização, de organograma, de horários, de cronograma, de tudo direitinho. Então, é uma coisa muito mais técnica e militar do ponto de vista organizacional, pelo amor de Deus, Uhum. do que aparenta ser, né? E a gente sabe disso, né? Quanto mais você organiza, menos problema você vai ter, né? Então, olha, você falou eu lembrei de uma história boa também aqui, rapidinho. Não, essa foi um caos. Eu fui filmar em Angola, e aí tinha um comercial que era o seguinte: era um comercial com várias crianças, para simbolizar 10 anos de paz em Angola. Tinha acabado a guerra, né? E esse comercial era um comercial, 10 anos de paz em Angola e tal, tal. Então, o filme era relativamente simples. Eram crianças andando em direção à câmera, naquele clima angolano, num deserto, com as árvores bonitas, etc., aquela coisa assim. Aí você vinha a criança falando e dizia de onde ela era. E está mostrando as crianças de cada lugar, que essas crianças hoje, essa nação unida, né, digamos assim, o final do filme, essa nação unida, hoje é a nossa Angola, que a gente se orgulha tanto, em paz, etc. Tal. Então, era sempre assim, uma criança de alguma região, com a roupa típica da região, andando, o locutor falando, etc. Tal. E aí, no final, no roteiro, dizia que no final do filme a gente subia a câmera e as crianças fazendo o formato do mapa de Angola. Isso era o que estava no roteiro. Eu falei, beleza. Aí, quando eu fui olhar o mapa de Angola, o mapa de Angola é muito feio. Ele não é como o mapa do Brasil. O mapa do Brasil tem seu charme, né? Ele vai ali, Tem um sobe e tal. O desenho. mapa de Angola Angola é quase um quadrado. Ele é um quadrado meio sem graça, assim, né? Eu falei, pô, esse não vai ficar legal esse final. Aí a câmera sobe, uma grua, sei lá o quê, e a gente tem aquele quadrado de criança. Não vai dar muita emoção. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer assim. No final, a gente junta todas as crianças. Isso eu falei com a criação, né? Uhum. A gente junta as crianças todas e elas soltam pombos, pombos brancos. Aí, pô, vai ser lindo a gente fazer a grua subindo as crianças assim, os pombos vindo, aquela coisa toda. Você representa a paz, você representa tudo, etc. Tal. Pô, beleza, porra, adoraram a ideia, é isso aí, vamos fazer, beleza, tudo certo. Bom, lá vamos nós, né? Bom, primeiro problema, lá vou eu para Angola, isso foi ainda no Brasil, a gente, telefone, chat, sei lá como, conversando. Aí chega em Angola, beleza. Aí a produção, ok, vamos atrás dos pombos. Aí então eu tinha feito as contas lá, não me lembro agora, mas vamos supor, a gente tinha lá, vamos supor, 150 crianças, né? 100 crianças. Então, vamos precisar de 100 pombos brancos. Ah, cara, Angola não tem tanto pombo branco, não. E aí, cara, foi um tal de produção para lá, produção para cá. Cara, eles levaram mais de uma semana e não conseguiram 12 pombos brancos, ainda por cima. Porque Angola, naquela época, ainda era um país saído da guerra, apesar de já tinha 10 anos, mas ainda era um país pobre, muito pobre, né? Então, assim, eles não conseguiram os pombos. Aí eu falei, pô, então tá, então não tem pombo? Vamos fazer o seguinte: a gente bota uma criança soltando um pombo, uma criança menorzinha solta um pombo, e as crianças de trás soltam balões de Gazélio. gás hélio, né? Aí balões brancos, aí fica bonito, porque a pomba voa também, aí os balões, então o final também fica grandioso. Ah, pô, lindo, do caralho, vamos lá. Eu falei, então tá, vamos lá, a gente tem 100 crianças e tal, para a gente poder fazer isso várias vezes, a gente precisa, eu não me lembro agora, vamos supor, 500 balões daquele metalizado, aquele meio perolado, que tem um brilho mais legal. Ah, beleza, tá, tá. Não tem balão perolizado em Angola. Procura para lá, procura para cá, não consegue o balão. Aí teve que alguém, que por acaso tinha alguém vindo de São Paulo para levar algum equipamento, sei lá o quê. Aí passou na 25 de março, comprou lá, sei lá quantos, 1000 balões lá, trouxe o balão perolizado, beleza, beleza. Aí falei, bom, então agora é o seguinte: a gente leva o cara lá para encher os balões, né? E a gente vai enchendo, dá para as crianças chegar no final, sobe lá, beleza. Tá, beleza. Aí pronto, aí vamos lá. Aí só que aí chega a primeira informação. Olha só, o cara que tem, o único cara que tem aqui, que enche balão de gás hélio, diz que não vai levar o equipamento dele para o set de jeito nenhum, porque era um lugar meio afastado. Era, sei lá, tipo 50 quilômetros de Luanda, né? Uhum. Aí, resultado, o que é que teve que fazer? Teve que encher os balões lá em Luanda e saíram não sei quantas vans com os caras dirigindo e cheio de balão dentro da van
Os motoristas com a van entupida de balão, cheio, e o balão já tinha que ir cheio de Luanda até a locação, que já foi uma maluquice, imagina. A gente, o fotógrafo era Douglas, né? Douglas Machado, meu companheiro. A gente acordou cedo e Meu tal, gato. no dia ainda tudo escuro ainda, eu marquei lá, tipo, vamos chegar lá às 5h30 para a gente pegar o dia nascendo, as crianças vindo, aquela coisa toda. Uhum. E aí, o produtor, que era o Manu, que era um grande amigo nosso, Manu Requião, Manuel, Aham. era o produtor. E Manu dirigindo a 10 por hora na estrada, né? E eu, cara, vambora, bicho, vambora, daqui a pouco não vai dar tempo, por que você está tão devagar assim? Né, para que essa pressa, uma hora dessa, tem que ir devagar mesmo e tal. E ele andando a 40 por hora. E eu sem entender porque ele estava tão lento, eu e Douglas dentro da van, perguntando e tudo aí, por que ele estava tão lento? Porque não tinha chegado ninguém ainda no set. A gente chegou no set, ninguém tinha chegado, e alguém já tinha avisado a ele que não tinha chegado ninguém ainda. Então, normalmente, o diretor, né, e o fotógrafo é o último a chegar, né? Somos os últimos normalmente a chegar, quase, né, numa filmagem. Fomos os primeiros. Em resumo, o que era para começar a filmar, tipo, 5h30 da manhã, começamos a filmar 10 da manhã, Ó, porque deu tudo errado. E aí, para completar, aí depois de deu tudo, no final deu certo, aquela correria, mexe, bota um filtro, não sei o quê, disfarça, joga o contra, mete o HMI, faz o contra, aquela confusão toda, beleza. Aí quando chegou no final da tarde, o sol já estava perto de cair, vamos fazer a cena do pombo, beleza. e os Aí balões? chega lá correndo lá, era outro lugar, não era no mesmo lugar, um pouco afastado um pouquinho, mas a grua já estava armada, a gente já tinha deixado tudo. Ok, vamos lá, bota todo mundo aí. Chega a criança pequenininha com pomba na frente da grua, assim, né? Ela soltava a pomba, e aí a gente, ok, ação! Aí todo mundo soltava os balões, né? Aí vamos, a gente só dava tempo, só tinha quantidade de balão para fazer 3 tentativas. E aí, resultado, a gente foi, preparou, sei lá, e pá, fizemos a primeira. No que fizemos a primeira, graças a Deus, era película, né? Quando fizemos a primeira, deu tudo certo, ficou lindo. A gente olhou no vídeo assim, porra, do caralho. Aí, pô, parabéns, é todo mundo, uma maravilha, ficou lindo, beleza, vamos fazer mais uma. Aí os figurantes, mas por que fazer mais uma? Aquela mentalidade portuguesa, né? Mas o senhor não disse que estava bem. Por que queres fazer uma outra? Estamos aqui esperando desde tal hora e tal. Ela disse, não, mas é porque vamos fazer mais uma para poder ver se fica melhor ainda. Mas não estava bem, e o sol caindo, e Douglas agoniado, a gente, vamos. Aí, ok, corre, pega a pomba, não sei o quê, tarará, ok, vamos lá. Aí aconteceu uma coisa que, por sinal, é bom ter cuidado com isso. Na hora que eu fiz assim, ok, vai câmera, o cara entendeu que era ação, a criança. Quando eu falei, vai câmera, a criança soltou o pombo. Aí quando a menina soltou, isso na segunda tentativa, quando a menina soltou o pombo, todo mundo soltou o balão. E lá se vão 500 balões e a grua não subiu. Porque, na verdade, a ação foi na hora do vai câmera, né? Então, às vezes, você tem que ter cuidado, você tem que falar vai câmera baixinho e ação, para poder as pessoas fazerem a coisa na hora certa. Não deu certo. Resultado. Aí todos os figurantes sentaram no chão e disseram. Aí eu falei, vamos fazer mais uma, vamos fazer mais uma. Não, agora não vamos fazer mais. Sentaram, cruzaram os braços, não queriam fazer mais. Porque para eles já tinham feito duas. O senhor gostou de uma. O senhor quer fazer outra vez por quê? Ele, para ficar melhor ainda, puta que pariu. E o sol caindo, né? O sol caindo. Rapaz, olha, eu nunca tinha visto o Douglas nervoso na vida. Ele é um dos caras mais calmos que eu conheço. Nesse dia, ele já estava querendo bater nas pessoas. Tanta loucura. Para fazer aquele trem funcionar, entendeu? Foi uma loucura. A resultado, depois de muita choraminga, pelo amor de Deus, os figurantes levantaram de novo as crianças, e tinha os adultos também no meio, eu acho, Uhum. para poder fazer o negócio. Aí também não valeu, a terceira não valeu. Em resumo, graças a Deus, a primeira cena foi a que Foi o foi que valeu. usada e que deu tudo certo. No final, o filme ficou lindo, todo mundo gostou, etc. Tal. Quando você falou desses balões aí, eu lembrei de um filme que a gente fez, que era uma pirâmide, ascensão, Sim, sim, sim. e você pediu todo mundo de branco. Foi. E aí, um dos primeiros pés que pisavam na pirâmide de ascensão É. era uma bota de um fazendeiro, de um. Agricultor, um agricultor. Mas tinha que ser branca. Tinha que ser branco. Tinha que ser branca. E aí a Tata, que era a nossa figurinista na época, ficou Aham.
desesperada, correndo atrás daquele figurino todo branco. E aí você Peraí, conta o resto. para um pouco. Deixa eu contar agora o meu lado, depois você continua, tá? Aí vamos lá, aí a gente prepara tudo, tal. Eu aqui enquadrei tudo bonitinho, a pirâmide com a luz assim, tudo certo, tarará. Aí eu falei, bom, vamos lá. Então o cara vai e bota o pé direito, começa, né? Para começar com o pé direito, né? Então o primeiro take que eu queria era um detalhe do cara botando o pé direito. Aí, vamos lá, ok, isso aqui, vamos lá, doutor, senhor, vamos lá, bota o pé direito, vai, câmera, tá, roda, pá. Aí o cara, pum, botava o pé esquerdo. Aí eu, porque a bota tem um lado de dentro e um lado de fora, aquela botinha, né? Botina de peão, né? Ela tem aquele negócio de elástico assim, que é só de um lado, né? O cara botando o pé esquerdo. Eu falei, não, não, é o pé direito. Ah, tá, o direito. Ah, tá bom, vamos lá, ok, vamos lá. Esse é o cara, vai, cara. Aí o cara, pum, pé esquerdo. De novo. Eu falei, não, cara, é o pé direito. Aí Tata, coitada, desse tamanho, tudo no cantinho, assim, encolhida. Aí agora conte aí a justificativa. Né? Não, é porque o script tinha saído na noite anterior, assim, e ela correu Isso, atrás sabe? de pintar. Ela teve que pintar a bota. Não achava a bota branca. E aí É. ela foi, a assistente, Juliana, correndo, aquela confusão toda. E aí acharam uma bota mais clara e tal, mas que tinha que pintar de branco. Só que só tinha dois pés esquerdos. E ela nunca imaginou que você ia precisar do pé direito. E aí veio a bota molhada ainda de Dois pés esquerdos, né? dois. A gente tem um problema, Giovanni, mas a gente está resolvendo que é pintar. Ah, tá. A gente tem dois problemas, na verdade. Aí a Tata falou: esse era o outro problema. Tem dois. A resultado, eu tive que mudar minha concepção e botei outra pessoa para subir, nem me lembro como é que foi que resolvemos a questão. Mas às vezes a coisa mais besta do mundo acontece, né? Tanto que até hoje, quando eu vou fumar com a Tata, eu brinco, eu digo, olha, as pessoas com sapato direito e esquerdo, tá? Até hoje eu falo isso, já tem anos, e ela tem essa história aí. Mas é isso. Agora, para a gente encerrar, eu queria no final de cada episódio que a pessoa falasse um pouquinho do prazer de ser, né? No caso, seu diretor, para você, Giovanni Lima. Vamos lá. Assim, eu acho que a definição, a melhor definição que eu tenho, assim, para. Quer dizer, eu não sei se eu já ouvi isso em algum lugar, mas enfim, a definição que eu uso, o diretor ele é um grande decididor. Então, a gente passa o dia, a nossa profissão é decidir. Você passa o dia dizendo assim: olha, a câmera aqui, a luz vem de lá, você cai aí, chega o figurinista, essa roupa tá legal, aí você, essa tá boa, não, essa daqui não, vamos com aquela. O elenco é esse, né? Não é, não é. Então, assim, o grande trabalho do diretor, para mim, é decidir. Então, você tem que estar pronto para tomar decisão o tempo inteiro. Então, eu sou da teoria de que eu, pelo menos, eu tento fazer o máximo de tomar as decisões antes, né? Eu gosto de antecipar. Você já trabalhou muito comigo. Eu adoro storyboard, eu adoro poder fazer várias pesquisas antes, deixar tudo muito amarradinho e deixar para esquentar a cabeça antes do set. O prazer maior sempre é quando você acaba o dia e com resultado bacana, que a equipe está feliz, que eu estou feliz, que o cliente está feliz. Então, isso para mim é arte, né? Não deixa de ser arte, porque tem muita criatividade no meio, tem muitas escolhas, muita beleza envolvida, muita coisa assim, mas também é uma arte paga. Então, a gente tem um cliente por trás, então a gente tem que satisfazer todo mundo, inclusive o cliente, e fazer com que aquilo seja atrativo para quem vai depois assistir aquilo, consumir aquilo. Então, é isso. O diretor está ali meio no meio, né? Ele tem que satisfazer primeiro a mim e depois satisfazer quem está bancando aquilo ali, né? É o grande E decididor. Para tem mim, um o diretor é o decididor que decididor. também é assinador. Lembra disso? Ainda tem quando é o assinador de cheque, né? E É, aí a gente, aqui, além quando eu o lembro cara é você falando, ó, diretor e é dono da produtora, aí a equipe tem que tratar assim, porque além de decidir, ele também assina cheque. Mas isso é só um detalhe. esse eu lembrava, esse eu lembrava. Ô, Giovanni, só para finalizar, o que você está assistindo hoje em dia? Eu estou revendo, eu revi uma recentemente, até por falta de opção, eu terminei assistindo de novo Peaky Blinders, que eu adoro. Aí eu revi todos os episódios, que para mim foi um prazer, que eu tinha esquecido já de muita coisa e realmente é uma série fantástica. Eu gosto muito.
E tem uma série que eu estou revendo também, até porque eu vou ter um trabalho semelhante, não a série, mas a estética, ao ar livre, etc., que é uma série que eu gosto muito, que é Godless. Não sei se você já viu, que é uma série de faroeste, na Netflix mesmo. É uma série de faroeste, numa cidade que praticamente é só habitada por mulheres. Mas é uma série lindíssima. Pode assistir assim, de olhos fechados. Godless, ou seja, sem Deus. Mas é isso, Giovanni. Beleza, doutor. Olha, eu acho que assim, estou muito feliz de você estar aqui no primeiro episódio desse podcast, que é, é uma homenagem. A gente está saudosista porque a gente tem muito tempo que não se vê, É mas isso. homenagem à nossa profissão, e você teve um papel importantíssimo na minha profissão, na minha carreira, e eu agradeço demais por Massa. todos os perrengues juntos e todas as histórias juntas que a gente teve, e Uhum. reforçar que a gente tem o mesmo sobrenome e a gente é parecido, Isso. mas a gente não é da mesma família. Mas podia me dizer que é, né? Acho que até alguns momentos eu até Mano, gosto que pense que você é meu parente, sabe? Às vezes, quando eu indico você, eu digo, ó, o Giovanni não vai poder, mas tem o Adalto Lima também e tal, então isso é legal para mim. Eu tenho muito orgulho de você também, então assim, eu posso ficar, fico tranquilo, fico muito honrado de estar aqui agora com você, te desejo boa sorte no projeto e tenho muito orgulho de você. Você é um cara que é um puta profissional, não preciso ficar rasgando seda, mas é verdade, você sabe que tudo que você faz é bem feito. E tenho muito orgulho de ter te ajudado aí. Pode contar comigo sempre, sabe disso. muito obrigado mesmo. Agora a gente está aqui em Amsterdã e trabalhando com vários projetos, e um dos projetos é Production Service. Então, Uhum. as produtoras que quiserem rodar aqui na Europa, não só em Amsterdã, ou as produtoras europeias que querem rodar no Brasil, a gente está prestando esse serviço agora. Então, Massa. só falar para as pessoas, quem quiser me procurar, ou pode ser pela DM do Instagram, mas é isso, estamos sempre online aqui e todas as sextas-feiras com o podcast Cedo, Longe e Demora. Muito obrigado, Giovanni. A gente vê a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Tom. Valeu. E você que ficou até agora com a gente, muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aqui e compartilhe com os amigos. Pode compartilhar pelo seu WhatsApp, no grupo do job que você está fazendo esse final de semana. Pode compartilhar nos seus stories, mostrando para os seus amigos. Olha que interessante esse podcast que eu achei, com histórias fantásticas do audiovisual, até para os seus amigos conhecerem um pouco mais dos bastidores. E se você tem uma história interessante, uma história divertida para contar, me escreva. Quem sabe eu conto ela aqui também no final, tá bom? Me procura no @Adalto Lima Neto, Adalto com U, ou então no Cedo, Longe e Demora. E esse foi o primeiro Cedo, Longe, Demora, apresentado por mim, Adalto Lima Neto, e também faço a produção, faço o roteiro, faço a edição, mas a vinheta que vocês viram foi feita por um grande amigo, Guima Romero. Muito obrigado, Guima. Um grande abraço, e agradecer também Giovanni Lima por ter passado por aqui nesse primeiro episódio e compartilhado histórias bacanérrimas, interessantes. Me diverti muito. Muito obrigado mesmo a vocês e até a próxima sexta. Até mais ver. Fui. Tchau, tchau.